O cheiro antisséptico do Hospital Infantil de Seattle agarrou-se à minha roupa como um fantasma persistente, seguindo-me para casa após outra noite sem dormir à beira do leito de Connor. Eu pressionei minha testa contra o vidro frio do elevador no prédio do centro da minha firma de advocacia, observando a cidade acordar 20 andares abaixo. O café no meu copo de papel tinha esfriado horas atrás, mas eu o segurei mesmo assim, precisando de algo sólido para me ancorar neste pesadelo surreal que havia se tornado minha vida. 10 meses. Foi por quanto tempo Connor tinha sido o centro do meu universo. Por quanto tempo eu havia me convencido de que a maternidade solo não era apenas gerenciável, mas empoderadora. Eu havia construído uma vida cuidadosa em torno da mentira de que não precisávamos de mais ninguém. Que meu amor feroz e determinação eram suficientes para nos proteger dos dois da complicada verdade de sua paternidade. O elevador tocou suavemente ao chegar ao 402º andar, onde Brennan e associados ocupavam metade do prédio. A visão familiar de painéis de mogno e carpetes cor de creme geralmente trazia conforto. Mas hoje tudo parecia estranho, como se eu estivesse vendo através de um filme de exaustão e medo. Minha secretária, Maria, levantou o olhar de sua mesa com preocupação marcada em suas feições. "Alguma notícia dos médicos?" Ela perguntou gentilmente, sua voz carregando o tom cuidadoso que as pessoas usam perto de mães com filhos doentes. Eu balancei a cabeça, incapaz de confiar em minha voz. As palavras do oncologista pediátrico de ontem de manhã ainda ecoavam em minha mente com clareza cristalina. "Precisamos de um histórico médico familiar completo, Catherine. Distúrbios genéticos, condições hereditárias, qualquer coisa que possa nos ajudar a entender o que estamos lidando. Os resultados da biópsia são preocupantes." Preocupantes? Uma palavra tão clínica para o terror que havia se instalado em meu peito, fazendo cada respiração parecer insuficiente. O pequeno caroço no pescoço de Connor, que eu notei pela primeira vez 3 semanas atrás durante seu banho, havia crescido apesar dos antibióticos. Agora, a Dr. Reeves estava usando palavras como linfoma e protocolos de tratamento agressivo enquanto eu estava ali, acenando como se eu entendesse, como se algo disso fizesse sentido. A pior parte era a pergunta que eu não conseguia responder. Histórico familiar. Eu havia dado a eles meu lado com facilidade. O câncer de mama da minha avó, a condição cardíaca do meu pai, o diabetes que corria na linhagem da minha mãe como uma erva daninha teimosa. Mas quando eles perguntaram sobre o pai de Connor, eu tropecei, murmurei algo sobre contato limitado, prometi retornar a eles com informações. Informações que eu não poderia fornecer sem destruir a fortaleza cuidadosa de segredos que eu havia construído em torno de nossa vida. Meu escritório parecia menor do que o normal. Os livros de direito e os arquivos de caso que normalmente representavam ordem e controle, agora parecendo adereços na vida de outra pessoa. Eu coloquei meu café frio na mesa e afundei em minha cadeira, pegando meu telefone com dedos trêmulos. A tela exibia 17 chamadas perdidas do hospital. Cada uma pequena facada de ansiedade. Eu havia passado 2 anos me convencendo de que Cole Morrison era um capítulo melhor deixado fechado, um erro envolto em ternos caros e charme perigoso do qual eu havia sido inteligente em escapar. Eu havia mudado de cidade, mudado meu nome de volta para Reynolds, criado uma identidade inteira construída em torno da ficção de que o pai de Connor era irrelevante para nossa história. Mas enquanto eu olhava para o telefone, percebi o quão ingênua essa crença havia sido. A genética não se importa com novas identidades ou narrativas cuidadosamente construídas. Se Connor herdou algo do lado da família de Cole, algo que poderia salvar sua vida ou explicar sua condição, meu orgulho era um luxo que eu não podia mais pagar. As informações de contato ainda estavam lá, enterradas profundamente em uma pasta criptografada no meu laptop, que eu havia dito a mim mesma que guardava apenas para proteção legal.
O número privado de Cole Morrison, aquele que ele havia me dado durante aqueles 6 meses, em que pensei que poderia estar me apaixonando por um empresário de sucesso, em vez de me envolver com um dos mais poderosos chefes do crime na costa oeste. Eu descobri a verdade 3 meses após o início do nosso relacionamento. Tropecei em documentos em seu escritório em casa que pintavam um quadro tão diferente do homem que me trazia flores e cozinhava o jantar em sua cozinha, que eu inicialmente me convenci de que era algum tipo de erro. Lavagem de dinheiro, extorsão, conexões com famílias cujos nomes apareceram em indiciamentos federais. A evidência havia sido esmagadora e aterrorizante. O confronto havia sido breve e brutal. Cole não havia negado nada. Não havia tentado explicar ou justificar. Ele simplesmente olhou para mim com aqueles olhos escuros que uma vez me fizeram sentir querida e disse: "Agora você sabe." Como se isso explicasse tudo. Como se descobrir que eu estava dormindo com um criminoso fosse apenas outro marco em nosso relacionamento. Eu parti naquela noite, levando apenas minhas roupas e minha dignidade, e descobri que estava grávida 2 semanas depois em um banheiro de clínica em Portland, olhando para 2 linhas rosas que mudaram tudo. Eu nunca o havia contado, nunca sequer considerei. A criança crescendo dentro de mim merecia algo melhor do que um pai cujos associados de negócios eram apresentados em pôsteres de procurados do FBI. Mas agora, enquanto eu ouvia o telefone tocar na enfermaria infantil, onde meu bebê estava conectado a monitores e linhas intravenosas, percebi que o que Connor mais merecia era viver. Todo o resto, meu medo, meu orgulho, minha nova vida cuidadosamente construída, era secundário a essa verdade fundamental. O número conectou após 3 toques. Catherine, sua voz era exatamente como eu a lembrava. Suave e confiante, com um tom de aço que uma vez havia enviado arrepios pela minha espinha. Não uma pergunta, não surpresa, apenas reconhecimento, como se ele estivesse esperando minha ligação há 2 anos. Cole. Eu agarrei o telefone mais forte, meus nós dos dedos brancos contra o plástico preto. Preciso falar com você. Onde você está? A imediatidade da pergunta me pegou de surpresa. Sem formalidades, sem exigências de explicação sobre meu desaparecimento. Apenas avaliação prática, como se ele já estivesse calculando distâncias e logística. Seattle. Mas Cole, isso não é... Eu não estou ligando porque quero te ver. Eu preciso de informações. Uma pausa. No fundo, eu podia ouvir vozes abafadas. O som de uma porta se fechando. Que tipo de informação? Eu fechei meus olhos, as palavras queimando minha garganta como ácido. Informações médicas, pigarreias sobre sua família. Histórico genético. Outra pausa. Mais longa desta vez. Quando ele falou novamente, a sua voz havia mudado. Tornou-se mais focada. Você está doente? Eu não. As palavras saíram em um sussurro. Meu filho. O silêncio que se seguiu estendeu-se tanto que me perguntei se a ligação havia caído. Quando Cole falou novamente, sua voz estava cuidadosamente controlada. Quantos anos? 10 meses. Eu podia ouvi-lo calculando. Podia quase vê-lo contando para trás em sua mente para chegar à conclusão que mudaria tudo entre nós. Eu estarei aí em 4 horas. Cole, não, isso não é. Eu só preciso de registros médicos, histórico familiar. Eu não preciso que você venha aqui. 4 horas. Catherine, me mande o endereço do hospital por mensagem. A linha ficou muda, deixando-me olhando para meu telefone no silêncio repentino do meu escritório. Lá fora, Seattle continuava sua rotina matinal, inconsciente de que meu mundo cuidadosamente construído havia acabado de inclinar em seu eixo. Eu havia feito a ligação para salvar a vida de Connor, mas também havia colocado em movimento algo para o qual eu não estava preparada. Cole Morrison não fazia ofertas. Ele fazia declarações. E eu tinha acabado de aprender que algumas portas, uma vez abertas, nunca poderiam ser fechadas novamente.
Minhas mãos tremeram enquanto eu digitava o endereço do hospital, cada letra parecendo outro passo em direção a um futuro que eu não podia controlar. Mas enquanto eu olhava para a foto emoldurada de Connor em minha mesa, seus olhos brilhantes e sorriso suave capturados durante um de seus momentos saudáveis, eu sabia que faria a mesma escolha novamente. Alguns riscos valiam a pena serem corridos quando o que estava em jogo era tudo o que você amava. O elevador particular que nos levou ao 46º andar da Torre Morrison moveu-se com a eficiência silenciosa da perfeição projetada. Eu fiquei rígida contra a parede de aço polido, hiperconsciente da presença de Cole ao meu lado, o sutil cheiro de sua colônia. Algo caro e masculino que não havia mudado em 2 anos. Ele não havia falado desde que saímos da garagem do hospital, onde Connor dormia sob o olhar atento de enfermeiras e máquinas que apitavam com precisão mecânica. A oncologista pediátrica, Dra. Reeves, havia sido minuciosa em sua explicação do que eles precisavam. Histórico médico familiar completo voltando 3 gerações. Qualquer incidente de cânceres infantis, distúrbios genéticos, condições autoimunes. Informações que poderiam significar a diferença entre um protocolo de tratamento agressivo que poderia salvar a vida de Connor ou uma abordagem mais suave que poderia permitir que a doença progredisse além do tratamento. Linfoma de Hodgkin em crianças tem um excelente prognóstico quando detectado cedo. Ela havia explicado sua voz carregando a calma praticada de alguém que entregava notícias devastadoras com esperança. Mas precisamos entender com o que estamos lidando. A predisposição genética pode nos ajudar a adaptar o tratamento de forma mais eficaz. Cole havia ouvido cada palavra com a intensidade focada que eu lembrava, fazendo perguntas precisas sobre estadiamento, cronogramas de tratamento, taxas de sobrevivência. Ele havia falado com a equipe médica de Connor com a autoridade de alguém acostumado a coletar informações e tomar decisões estratégicas. Quando a Dra. Reeves mencionou a necessidade de aconselhamento genético e a possibilidade de teste de compatibilidade de medula óssea, Cole simplesmente havia acenado com a cabeça e dito o que quer que ele precise. As portas do elevador abriram-se para uma área de recepção que gritava poder discreto. Pisos de mármore, janelas do chão ao teto com vista para a Baía de Elliott, e arte abstrata que provavelmente custava mais do que as casas da maioria das pessoas. Uma mulher em seus 30 anos com cabelo loiro perfeitamente penteado levantou o olhar de uma mesa de mogno. Seu sorriso profissional, mas caloroso. Sr. Morrison, pigarreia a Sra. Morrison, ela disse levantando-se graciosamente. Dr. Yamamoto está esperando por vocês na sala de conferências A. Sra. Morrison, pigarreia. Eu não a corrigi, embora o nome parecesse estranho em minha língua após 2 anos sendo Catherine Reynolds. A mão de Cole pousou na parte inferior das minhas costas, um gesto de posse e proteção que eu estava muito emocionalmente esgotada para resistir. O Dr. Yamamoto revelou ser um homem de fala mansa, em seus 50 anos, com olhos gentis atrás de óculos de armação de arame e uma impressionante coleção de diplomas em sua parede do escritório. Ele nos acolheu em uma sala de conferências dominada por uma mesa polida e janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade que eu uma vez chamei de lar. O Sr. Morrison explicou a situação. O Dr. Yamamoto disse, sentando-se atrás de um laptop. Eu tenho os registros médicos da família Morrison voltando 4 gerações, incluindo testes genéticos detalhados que foram feitos em vários membros da família 5 anos atrás, como parte de um estudo de pesquisa sobre marcadores de câncer hereditários. Eu senti os olhos de Cole em mim, mas mantive meu olhar fixo no médico. Isso era sobre Connor, eu me lembrei. Meus sentimentos sobre a meticulosidade da família de Cole em documentar seu histórico genético eram irrelevantes comparados à vida do meu filho. A boa notícia, o Dr. Yamamoto continuou, é que não há histórico significativo de linfomas infantis na linhagem Morrison.
No entanto, há alguns fatores dos quais a doutora Reeves deve estar ciente. Ele virou a tela de seu laptop em nossa direção, exibindo o que parecia uma complexa árvore genealógica marcada com várias anotações médicas. O avô paterno de Cole teve leucemia de início precoce que respondeu excepcionalmente bem ao tratamento. Seu tio materno sobreviveu a uma forma rara de câncer ósseo na adolescência. Ambos os casos sugerem um perfil genético que é, na verdade, resistente a certos tipos de cânceres sanguíneos, não predisposto a eles. O alívio que me inundou foi tão intenso que me senti tonta. Eu agarrei a borda da mesa de conferências, meus nós dos dedos brancos contra a madeira escura. O que isso significa para Connor? Significa, o Dr. Yamamoto disse gentilmente, que seu perfil genético provavelmente inclui alguns fatores naturais de resistência. O protocolo de tratamento que a Dra. Reeves desenvolver pode ser mais agressivo porque seu corpo deve lidar melhor com ele. Isso melhora significativamente seu prognóstico. Eu fechei meus olhos, sentindo lágrimas de alívio escorrerem pelas minhas bochechas. 2 anos de orgulho e independência pareceram insignificantes comparados a este momento. Esta informação que poderia salvar a vida do meu filho. Quando eu abri meus olhos, Cole estava me observando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Há algo mais, o Dr. Yamamoto disse, seu tom mudando ligeiramente. Os marcadores genéticos que fornecem essa resistência são tipicamente transmitidos de pai para filho. Para Connor ter herdado eles, a paternidade precisaria ser. Ele fez uma pausa, olhando entre Cole e eu. Confirmada. Cole terminou silenciosamente. Dr. Yamamoto, eu precisarei que você coordene com o hospital infantil para testes de paternidade e análise de compatibilidade de medula óssea. O que quer que Connor precise. A viagem de carro até a garagem foi silenciosa, exceto pelo suave zumbido do elevador. Minha mente estava girando com as implicações do que havíamos aprendido, o alívio do prognóstico melhorado de Connor, lutando com a realidade do que isso significava para as cuidadosas fronteiras que eu havia construído em torno de nossa vida. Eu deveria voltar para o hospital, eu disse quando as portas do elevador se abriram. Connor vai acordar em breve, e ele fica com medo quando eu não estou lá. Eu te levo, Cole disse. E não foi um pedido. Seu carro era exatamente o que eu esperava. Um Mercedes preto com bancos de couro que provavelmente custava mais do que meu salário mensal e tecnologia, que o fazia parecer mais um computador do que um veículo. Eu me acomodei no banco do passageiro, hiperconsciente do luxo que me cercava, o forte contraste com a vida que eu havia construído para Connor e para mim mesma. Você estava nos observando, eu disse enquanto Cole saía da garagem. Não foi uma pergunta. Sim, o simples reconhecimento enviou um arrepio pela minha espinha. Por quanto tempo? Desde que você saiu de Portland. Sua voz era factual, como se a vigilância de sua ex-namorada e filho desconhecido fosse perfeitamente razoável. Você é boa em desaparecer, Catherine. Meus homens levaram 6 meses para te encontrar. Seus homens. A lembrança de quem Cole realmente era, o que seu negócio implicava, me atingiu como água fria. Por quê? Por que você não me contatou? Cole ficou em silêncio por vários quarteirões, navegando no tráfego de Seattle, com a confiança fácil de alguém que já havia dirigido nessas ruas antes. Por que você partiu por uma razão? Eu presumi que se você quisesse que eu soubesse sobre a gravidez, você teria me contado. Eu estava protegendo ele, eu disse, as palavras saindo mais defensivamente do que eu pretendia do seu mundo, dos perigos que vêm com ser seu filho. E agora ele olhou para mim, seus olhos escuros e ilegíveis. Agora que ele precisa de cuidados médicos que exigem informações genéticas, tratamento que custa centenas de milhares de dólares. Agora que você abriu esta porta, a pergunta pairou entre nós como um desafio. Eu olhei pela janela para as ruas de Seattle, observando pessoas comuns viverem vidas comuns, me perguntando se Connor e eu teríamos esse luxo novamente. Eu te liguei para informações médicas, pigarreia.
Eu disse finalmente, nada mais. A risada de Cole foi baixa e sem humor. Você ligou para o chefe da família criminosa mais poderosa da costa oeste para perguntar sobre distúrbios genéticos. Você pensou que não haveria consequências para essa decisão? O hospital apareceu à nossa frente, sua fachada moderna de vidro, refletindo o sol do final da tarde. Pigarreia. Cole parou na entrada circular reservada para veículos de emergência e visitantes VIP, aparentemente despreocupado com as regulamentações de estacionamento. Que tipo de consequências? Eu perguntei, embora eu não tivesse certeza se queria saber a resposta. Cole desligou o motor e me encarou completamente. O tipo em que seu filho se torna um alvo para quem quiser me machucar. O tipo em que sua vida tranquila como Catherine Reynolds se torna impossível de manter. O tipo em que a proteção se torna uma necessidade, não uma escolha. Meu sangue gelou. O que você está dizendo? Pigarreia. Eu estou dizendo, Cole disse suavemente, que no momento em que você me contatou, você trouxe Connor para o meu mundo, quer você pretendesse ou não. Meus inimigos agora sabem que eu tenho um filho. Eles sabem onde encontrar vocês dois. A pergunta não é se você quer minha proteção, é se você a quer voluntária ou involuntária. A ameaça foi entregue tão calmamente, tão de forma factual, que demorou um momento para o impacto total me atingir. Eu olhei para este homem que eu uma vez amei, este estranho que compartilhava DNA com meu filho, tentando processar o que ele estava me dizendo. Você está nos ameaçando, eu sussurrei. Eu estou te protegendo, ele corrigiu. Quer você entenda ou não, quer você queira ou não, Connor é meu filho, Catherine. Isso o torna meu para proteger, e isso torna você minha para proteger também. Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava hospital infantil e meu coração saltou para a minha garganta. Eu atendi no segundo toque. Senhora Reynolds, aqui é a enfermeira Patrícia da unidade pediátrica. Connor está acordado e perguntando por você. A doutora Reeves também gostaria de falar com você sobre iniciar o tratamento o mais rápido possível. Eu estarei lá, eu disse, já estendendo a mão para a maçaneta da porta. A mão de Cole se fechou sobre a minha antes que eu pudesse abrir a porta. Catherine, esta conversa não acabou. Eu encontrei seu olhar, vendo naqueles olhos escuros a mesma intensidade perigosa que uma vez me excitou e aterrorizou. Não, eu concordei, puxando minha mão para fora. Não está. Mas agora meu filho precisa de mim. Todo o resto pode esperar, pode esperar. Enquanto eu passava pelas portas automáticas do hospital, eu podia sentir Cole me observando. Podia sentir que minha vida cuidadosamente construída já estava mudando de maneiras que eu não podia controlar. A informação genética que poderia salvar a vida de Connor havia vindo com um preço que eu estava apenas começando a entender. Atrás de mim, ouvi o motor do Mercedes ligar, mas eu não olhei para trás. Eu não podia me dar ao luxo. Não quando Connor estava me esperando, não quando seu tratamento não podia esperar que eu descobrisse como navegar pelas águas perigosas que o retorno de Cole havia criado. Mas enquanto o elevador me levava até o andar pediátrico, eu não conseguia me livrar da sensação de que havia acabado de entrar em uma armadilha que eu mesma havia criado. Uma onde a única saída era através de um homem que já havia deixado claro que ir embora não era mais uma opção. A enfermaria de oncologia pediátrica, às 3h da manhã, tinha uma qualidade peculiar de tempo suspenso. Luzes fluorescentes zumbiam no alto com persistência mecânica, enquanto a maior parte do mundo dormia. Sem saber que em quartos como o de Connor, pais mantinham vigílias que redefiniam o significado de para sempre. Eu sentei na cadeira desconfortável do hospital que havia se tornado minha segunda casa, observando o peito do meu filho subir e descer com o ritmo constante de um sono medicado. A primeira rodada de quimioterapia havia começado naquela manhã. A doutora Reeves havia explicado o protocolo com otimismo cauteloso. 4 ciclos de tratamento ao longo de 12 semanas, seguidos de radiação se necessário. Connor havia tolerado a inserção do coágulo melhor do que eu.
Sua curiosidade de 10 meses mais focada nos tubos e máquinas coloridas do que na gravidade do que eles representavam. Ele é forte. A enfermeira noturna Janet havia me dito durante suas rondas. Algumas crianças da idade dele lutam mais com o tratamento, mas ele está se mantendo estável. Bons sinais vitais, boa resposta aos medicamentos. Boa resposta. Eu me agarrei a essas palavras como um salva-vidas, mesmo enquanto eu observava os sinais dos efeitos colaterais que a doutora Reeves havia me alertado. Náuseas, fadiga, aumento da suscetibilidade a infecções. Os fatores genéticos de resistência do histórico familiar de Cole significavam que Connor poderia tolerar um tratamento mais agressivo, mas ainda era quimioterapia. Ainda veneno projetado para matar células cancerígenas antes que elas o matassem. Meu telefone vibrou suavemente contra a pequena mesa ao lado da minha cadeira. Uma mensagem de texto de um número desconhecido, embora eu suspeitasse de quem era. Como ele está? Eu olhei para a tela por um longo momento, meu polegar pairando sobre o teclado. 3 dias haviam se passado desde que Cole me deixou no hospital com seu ultimato sobre proteção e consequências. 3 dias durante os quais eu havia me jogado no tratamento de Connor, encontrando-me com médicos e enfermeiras, aprendendo sobre horários de medicação e efeitos colaterais, fingindo que o mundo exterior e suas complicações não existiam. Mas às 3 da manhã, no silêncio oco de um hospital infantil, fingir tornou-se impossível. Começando a responder ao tratamento, eu digitei de volta. O médico diz que fatores genéticos estão ajudando. A resposta veio imediatamente. Bom, precisamos conversar. Eu olhei para Connor, dormindo pacificamente apesar das linhas IFO e equipamentos de monitoramento, e tomei uma decisão que parecia tanto inevitável quanto aterrorizante. Amanhã, após sua sessão de tratamento matinal. Pigarreia. Eu te pego ao meio-dia. A conversa terminou ali, deixando-me sozinha com meus pensamentos e o suave bip dos equipamentos médicos. Eu havia passado 3 dias evitando a realidade do que a reentrada de Cole em nossas vidas significava. Mas eu não poderia evitá-lo para sempre. Os resultados do teste de paternidade haviam chegado em 24 horas. A tecnologia moderna tornando a verdade genética uma questão de simples certeza em vez de especulação. Connor Morrison, não Connor Reynolds. O nome carregava um peso para o qual eu não estava preparada. Implicações que se estendiam muito além de registros médicos e protocolos de tratamento. Janet apareceu na porta, seus passos silenciosos no chão polido. Como você está se mantendo, querida? Eu consegui um sorriso cansado. 1 hora de cada vez. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer, ela disse, verificando os monitores de Connor com deficiência prática. Você sabe, em 30 anos de enfermagem pediátrica, aprendi que as crianças que têm apoio familiar sempre se saem melhor. Não é apenas sobre cuidados médicos, é sobre se sentir seguro, saber que são amados e protegidos. Apoio familiar. As palavras ecoaram estranhamente no quarto silencioso. Por 2 anos, família havia significado apenas Connor e eu contra o mundo. Agora, de repente, a família havia se expandido para incluir um homem cujos associados de negócios apareceram em indiciamentos federais, cuja proteção veio com amarras que eu ainda não podia ver. Janet, eu disse suavemente, o que você faria se manter seu filho seguro significasse aceitar a ajuda de alguém perigoso? A mulher mais velha fez uma pausa em sua anotação, sua expressão pensativa. Querida, eu vi muitas famílias em crise ao longo dos anos. Pais que tiveram que fazer escolhas impossíveis, que engoliram seu orgulho ou seus princípios para dar a seus filhos o que eles precisavam. Ela encontrou meus olhos diretamente. A pergunta não é se a ajuda é perigosa. A pergunta é se recusá-la é mais perigoso. Mais perigoso. Eu pensei sobre o aviso de Cole, sobre inimigos que poderiam alvejar Connor simplesmente porque ele era filho de Cole.
Sobre um bebê de 10 meses que não conseguia se proteger de ameaças que não entendia, não conseguia nem compreender. O resto da noite passou lentamente, interrompido por verificações periódicas da equipe de enfermagem e a constante ansiedade de baixo nível que havia se tornado meu estado permanente desde que a Dora Reeves havia mencionado pela primeira vez a palavra câncer. Quando a aurora finalmente se esgueirou pela janela de Connor, pintando o quarto estéril em tons suaves de ouro e rosa, senti como se tivesse envelhecido anos no espaço de uma única noite. A sessão de tratamento matinal de Connor correu bem. Ele tolerou bem as medicações adicionais, conseguindo até sorrir para a especialista em vida infantil que lhe trouxe brinquedos projetados para distrair da realidade clínica de sua situação. Vê-lo brincar com blocos coloridos enquanto a quimioterapia gotejava em seu waiver era surreal. Inocência infantil coexistindo com necessidade médica de uma forma que partia meu coração e me enchia de determinação simultaneamente. Exatamente ao meio-dia, Cole apareceu no saguão da enfermaria pediátrica. Ele parecia exatamente como eu o lembrava e completamente diferente ao mesmo tempo. O terno caro, a postura confiante, os olhos escuros que pareciam catalogar tudo ao seu redor. Aqueles estavam inalterados, mas havia algo novo em sua expressão quando ele olhou para Connor. Uma suavidade que não havia estado lá durante nosso relacionamento. Como isso funciona? Eu perguntei enquanto caminhávamos em direção ao elevador. Eu simplesmente confio que sua definição de proteção se alinha com a minha? Eu finjo não saber o que você faz para viver? Nós descobrimos, Cole disse simplesmente. Juntos. A palavra pairou entre nós enquanto o elevador descia. Juntos. Isso implicava parceria, cooperação, tomada de decisões compartilhada. Tudo o que nosso relacionamento nunca havia realmente sido antes de Connor mudar as apostas completamente. A escolha de restaurante de Cole me surpreendeu. Um bistrô tranquilo no distrito universitário em vez dos estabelecimentos sofisticados que eu associava ao seu estilo de vida. Fomos sentados em uma mesa de canto que oferecia privacidade e eu notei linhas de visão claras para todas as entradas. Alguns hábitos aparentemente nunca mudavam. Fale-me sobre suas preocupações, Cole disse depois que pedimos. Sem preâmbulo, sem conversa fiada. Direto ao cerne da questão com a franqueza característica. Minhas preocupações. Eu não pude evitar a risada amarga que escapou. Cole, você está me pedindo para confiar a segurança do meu filho a alguém cujo negócio envolve atividades que terminam em relatórios de forças-tarefa federais. Você está me pedindo para aceitar proteção do próprio mundo do qual eu tentei escapar. Você tentou escapar de mim. Ele corrigiu suavemente. Não do meu mundo. Há uma diferença. A distinção era sutil, mas importante. Eu nunca tive medo de Cole pessoalmente. Mesmo em seu momento mais intimidante, mesmo durante nossas piores discussões, eu nunca me senti fisicamente ameaçada por ele. Eram as implicações de seu poder, a teia de violência e ilegalidade que cercava seu negócio que me haviam afastado. Ajude-me a entender, eu disse. O que significa proteção em termos práticos? Connor e eu desaparecemos em algum tipo de cenário de proteção a testemunhas. Vivemos sob guarda? Abro mão da minha carreira, da minha independência, de tudo o que construí? Cole ficou em silêncio por um momento, seus dedos tamborilando silenciosamente na superfície da mesa. Significa, ele disse finalmente, que você e Connor estão sob minha proteção. Ninguém toca em você sem responder a mim. Ninguém te ameaça sem consequências. Quanto aos detalhes, arranjos de moradia, protocolos de segurança, sua carreira, essas são negociações, não ultimatos. Negociações. Como se a segurança do meu filho fosse um negócio a ser fechado no almoço. Mas mesmo quando o pensamento me irritou, reconheci o ramo de oliveira que ele estava oferecendo. Discussão em vez de ditadura. O que você quer de nós? Eu perguntei. Realmente, qual é o seu objetivo final aqui? A expressão de Cole suavizou ligeiramente. Eu quero que meu filho viva.
Eu quero que ele cresça conhecendo seu pai. Eu quero vocês dois seguros. Ele fez uma pausa. E eu quero a chance de consertar o que eu quebrei 2 anos atrás. A honestidade em sua voz me pegou de surpresa. Isso estava mais perto do homem por quem eu havia me apaixonado do que o chefe do crime frio que havia entregado ultimatos em uma garagem de hospital. Você não pode consertar o passado, Cole. Você não pode desfazer o que aprendi sobre seu negócio ou fingir que descobrir sua verdadeira ocupação não mudou tudo entre nós. Não, ele concordou. Mas eu posso reconhecer que eu deveria ter sido honesto com você desde o início. Eu posso admitir que mantê-la no escuro foi egoísta e, em última análise, destrutivo. E eu posso prometer que, se você me der esta chance, não haverá segredos entre nós. Sem segredos. A oferta era tentadora e aterrorizante em igual medida. Honestidade completa sobre seu negócio significaria saber detalhes que eu poderia não querer saber, tornando-me cúmplice de maneiras para as quais eu não estava preparada. E Connor? Eu perguntei. Que tipo de vida o filho de um chefe do crime tem? Que tipo de infância? Uma protegida, Cole disse imediatamente. A melhor educação, as melhores oportunidades, a segurança que vem com recursos ilimitados. Ele saberá sobre o negócio da família quando tiver idade suficiente para entendê-lo. E ele escolherá seu próprio caminho quando chegar a hora. E se o caminho dele o levar para longe do seu mundo, então eu respeitarei essa escolha. Cole encontrou meus olhos diretamente, assim como eu deveria ter respeitado sua escolha 2 anos atrás, em vez de tentar controlar a situação. A admissão me surpreendeu. O Cole que eu conhecia havia sido muitas coisas: generoso, apaixonado, inteligente, mas introspectivo não era tipicamente uma delas. Talvez a paternidade o tivesse mudado. Ou talvez a perspectiva de perder Connor antes que ele realmente o conhecesse tivesse fornecido uma perspectiva que ele não tinha antes. Nossa comida chegou, mas descobri que tinha pouco apetite. O peso da decisão que eu estava enfrentando me pressionava como uma força física. Aceitar a proteção de Cole e Connor estaria seguro, mas estaríamos entrando em um mundo onde a segurança vinha ao custo de compromisso moral. Recusar e eu estaria apostando com a vida do meu filho com base no orgulho e no princípio. Eu preciso de garantias, eu disse finalmente. Se eu concordar com este arranjo, preciso saber exatamente o que estou concordando. Cole assentiu como se esperasse isso. Que tipo de garantias? O tratamento de Connor vem em primeiro lugar, sempre. Nenhuma preocupação de negócios, nenhuma disputa territorial, nada tem prioridade sobre seus cuidados médicos. Concordo. Eu quero manter alguma forma de independência. Aceitarei proteção, mas não serei uma prisioneira em uma gaiola dourada. Dentro de parâmetros razoáveis de segurança, concordo. E eu quero honestidade. Honestidade real. Se houver ameaças, se houver problemas, se houver decisões que afetem a segurança de Connor, eu quero saber sobre elas, sem mais segredos, sem mais me proteger de informações que preciso para fazer escolhas informadas. Cole ficou em silêncio por um longo momento, sua expressão ilegível. Esse é um precedente perigoso, Catherine, pigarreia. O conhecimento pode ser tão perigoso quanto a ignorância no meu mundo. Então talvez, eu disse suavemente, seja a hora de seu mundo mudar. O desafio pairava entre nós, não dito, mas claro. Eu não estava apenas pedindo proteção. Eu estava pedindo a ele para reconsiderar como ele operava, para me incluir como parceira em vez de alguém a ser protegida e controlada. Certo, Cole disse finalmente. Mas isso funciona para os dois lados. Sem mais fugas, sem mais decisões unilaterais sobre o bem-estar de Connor. Somos parceiros nisso, o que significa que tomamos decisões juntos. Parceiros. A palavra carregava mais peso do que qualquer um de nós estava pronto para reconhecer. Mas enquanto eu olhava para o pai do meu filho do outro lado da mesa, percebi que a parceria poderia ser nossa única esperança de navegar pela situação impossível em que nos encontrávamos.
Eu tenho mais uma condição, eu disse. Cole levantou uma sobrancelha. Começamos devagar. Não estou me mudando para sua casa amanhã. E Connor não vai, de repente, ter guarda-costas. Nós descobrimos como fazer isso funcionar gradualmente, em um ritmo que não traumatize um bebê doente de 10 meses. Um pequeno sorriso brincou nos cantos da boca de Cole. Concordo. Embora eu deva avisar, gradual pode não ser uma opção se surgirem ameaças. Então vamos torcer para que não surjam. Eu disse, estendendo minha mão pela mesa. Cole a pegou, seu aperto firme e quente e familiar. Trato feito, Catherine, e para o que vale, obrigado por confiar em mim com isso. Por me dar a chance de ser o pai de Connor. Enquanto apertávamos as mãos, eu não conseguia me livrar da sensação de que havia acabado de cruzar uma linha que nunca poderia descruzar. Mas observando as expressões de Cole suavizarem enquanto ele falava sobre ser o pai de Connor, percebi que talvez algumas linhas fossem feitas para serem cruzadas. Talvez alguns riscos valessem a pena serem corridos quando significavam dar ao seu filho tudo o que você não podia fornecer sozinha, mesmo que isso significasse aceitar proteção do próprio mundo do qual você havia tentado tanto escapar. A propriedade Morrison ficava em 15 acres de terra à beira-mar, 30 minutos ao norte de Seattle, escondida atrás de portões de ferro forjado e sempre vivas maduras que bloqueavam toda a vista da estrada. Enquanto o Mercedes de Cole subia a entrada particular, eu vislumbrava gramados bem cuidados, uma quadra de tênis e o que parecia ser um prédio separado que só poderia ser descrito como uma casa de hóspedes, embora fosse maior do que as residências primárias da maioria das pessoas. Connor cochilava em sua cadeirinha de carro. Exausto de sua sessão de tratamento matinal, a quimioterapia estava cobrando seu preço apesar de suas vantagens genéticas. Ele dormia mais, comia menos e havia desenvolvido uma erupção cutânea que a Dra. Reeves me garantiu ser normal, mas que ainda assim partia meu coração. Quando ele estava acordado, porém, ele ainda era meu bebê curioso e alegre, mais interessado nos tubos e máquinas do que chateado por eles. Isso não era o que eu tinha em mente quando concordei com o gradual, eu disse enquanto a casa principal aparecia à vista. Era um estudo em luxo discreto, linhas modernas suavizadas por pedra natural e vidro, projetadas para complementar em vez de dominar a paisagem. As circunstâncias mudaram, Cole disse simplesmente. As circunstâncias a que ele se referia haviam surgido 2 dias antes. Um SUV preto me seguindo para a casa do hospital. Um homem no estacionamento do supermercado que havia feito muitas perguntas sobre o horário de Connor. Pequenas coisas que poderiam ter sido coincidência, mas que a equipe de segurança de Cole havia sinalizado como reconhecimento. Alguém está testando suas defesas, Marcos? O chefe de segurança de Cole havia explicado durante uma reunião tensa na cafeteria do hospital. Aprendendo suas rotinas, identificando vulnerabilidades. É uma preparação de livro didático para uma operação. Uma operação como pigarreia, se meu filho fosse um alvo militar, em vez de um bebê doente. A linguagem clínica não havia tornado a ameaça menos aterrorizante. Quem? Eu havia perguntado, embora não tivesse certeza se queria saber. Cole havia trocado um olhar com Marcus antes de responder. Anton Vulov. Ele dirige as operações russas em Vancouver. Somos concorrentes há vários anos. Concorrentes. Outro eufemismo para algo muito mais perigoso do que rivalidade comercial. Por que ele atacaria Connor? Porque ele é meu, Cole havia dito simplesmente. Porque machucar meu filho seria a maneira mais eficaz de me machucar. A lógica era brutal e clara. Connor não era um alvo por causa de qualquer coisa que ele tivesse feito ou qualquer ameaça que ele representasse. Ele era um alvo porque era amado, porque sua segurança importava para alguém que Vulov queria prejudicar. Era um tipo de guerra que eu nunca havia imaginado. Uma onde crianças inocentes se tornavam armas em conflitos que não conseguiam entender.
A porta da frente da propriedade abriu antes mesmo de estacionarmos, revelando uma mulher em seus 50 anos, com cabelo castanho grisalho e olhos gentis. Ela vestia jeans e um suéter de tricô de cabo, parecendo mais a tia favorita de alguém do que a equipe doméstica de um chefe do crime. Essa é Helena, Cole disse, notando meu olhar curioso. Ela está com a família há 20 anos. Ela ajudou a criar os filhos da minha irmã. Helena se aproximou do nosso carro com a confiança de alguém confortável em seu ambiente, seu rosto se iluminando quando ela viu Connor se mexer na cadeirinha do carro. Então, este é o homenzinho, ela disse, seu sotaque carregando apenas um traço de algo do leste europeu. Que menino lindo. Ele tem seus olhos, Cole, mas o queixo teimoso de sua mãe. A observação foi entregue com tanta calorosidade que me peguei sorrindo apesar da minha ansiedade. Cole estava certo em começar nossa transição lentamente, mas quando a vigilância havia se transformado em ameaça potencial, a lentidão havia se tornado um luxo que não podíamos pagar. O interior da casa era uma revelação. Pigarreia. Eu esperava ostentação, estátuas de mármore, acessórios de ouro, o tipo de exibição exagerada de riqueza que eu associava a empreendimentos criminosos. Em vez disso, encontrei elegância discreta, pisos de madeira quente, móveis confortáveis arranjados para conversação, em vez de exibição, e grandes janelas que traziam a beleza natural dos jardins para dentro. O quarto do bebê está pronto, Helena disse, nos conduzindo por um corredor forrado com fotografias de família. Eu me dei a liberdade de montá-lo perto da suíte principal, mas se você preferir um arranjo diferente... Ela parou, claramente incerta sobre os arranjos de dormir. Eu mesma estava incerta sobre eles. Cole havia me oferecido meu próprio quarto com um quarto de bebê anexo, mas as praticidades de cuidados médicos 24 horas tornavam a proximidade lógica. O quarto do bebê era perfeito. Uma cadeira de balanço posicionada perto de janelas que davam para o som, um berço que combinava com as especificações exatas de Connor para a altura e firmeza do colchão, e uma pequena farmácia de suprimentos médicos organizada com precisão de nível hospitalar. A doutora Reeves enviou a lista de suprimentos, Cole explicou, notando minha expressão surpresa. Helena coordenou com o hospital para garantir que tivéssemos tudo o que Connor poderia precisar. Helena havia feito mais do que coordenar. Ela me havia transformado um quarto de hóspedes em uma instalação de cuidados pediátricos que rivalizava com o quarto de hospital de Connor em funcionalidade, mantendo o calor de uma casa de família. Havia até uma pequena geladeira para medicamentos e uma estação de esterilização para mamadeiras e equipamentos médicos. Isso deve ter custado uma fortuna, eu disse, passando a mão pelo corrimão do berço especializado. O conforto de Connor não é um item de orçamento, Cole respondeu. Nas próximas horas, comecei a entender o que a vida sob a proteção de Cole realmente significava. Câmeras de segurança cobriam todos os ângulos da propriedade, embora estivessem discretamente escondidas entre a paisagem. Marcos e sua equipe mantinham uma presença 24 horas, revezando-se entre patrulhas visíveis e posições ocultas. Havia protocolos para tudo. Entregas de refeições, consultas médicas, até caminhar até a caixa de correio. É temporário, Cole me garantiu enquanto Marcos repassava os briefings de segurança. Assim que neutralizarmos a ameaça de Vulov, as coisas podem voltar ao normal. Normal? Eu me perguntei o que essa palavra significava no mundo de Cole. Se o tipo de vida que eu havia construído para Connor em Seattle poderia realmente existir dentro da esfera de influência da família Morrison. A rotina noturna de Connor foi interrompida pelo novo ambiente, mas os instintos de avó de Helena se mostraram inestimáveis. Ela havia criado 3 netos, ela me disse, e tinha ampla experiência com necessidades médicas e mamadeiras noturnas. Quando Connor reclamava, apesar de sua medicação, ela aparecia com leite morno e histórias que pareciam acalmá-lo imediatamente. Ela é mágica com crianças, Cole disse enquanto assistíamos Helena embalar Connor
para dormir na cadeira confortável do quarto do bebê. Meu sobrinho teve cólicas por 6 meses e Helena era a única que conseguia acalmá-lo. Observando essa mulher, claramente devotada à família de Cole, cuidar do meu filho com tanto carinho natural, pigarreia comecei a entender como as pessoas se tornavam parte do mundo de Cole. Não era apenas sobre dinheiro ou medo ou mesmo lealdade. Era sobre pertencer a algo maior do que você mesmo. Ser parte de uma família que cuidava dos seus. Como isso funciona a longo prazo? Eu perguntei uma vez que Connor estava lá acomodado para a noite, assumindo que a ameaça de Vulov esteja resolvida. O que acontece então? Connor e eu moramos aqui permanentemente? Voltamos para Seattle? Fingimos que nada disso nunca aconteceu? Cole ficou em silêncio por um momento, seu olhar fixo nas janelas com vista para o som. A vista era espetacular, luzes cintilando sobre a água. A silhueta de ilhas distantes, uma sensação de espaço e liberdade que parecia quase infinita. Isso depende do que você quer, ele disse finalmente. Eu gostaria que você ficasse, vocês dois. Eu gostaria da chance de fazer parte da vida de Connor todos os dias, não apenas durante crises médicas ou ameaças de segurança. A honestidade em sua voz apertou meu peito. Era disso que eu tinha medo. Não do perigo ou dos compromissos morais, mas da possibilidade de que ficar pudesse significar algo mais complicado do que um simples arranjo para a proteção de Connor. E o que eu quero? Eu perguntei. E se o que eu quero conflitar com o que é melhor para a segurança de Connor? Então nós descobrimos um compromisso que o protege enquanto respeita suas escolhas. Compromisso. As palavras pareciam definir todo o nosso relacionamento agora. Passado, presente e futuro. Compromisso entre segurança e independência, entre amor e princípio, entre a vida que eu havia planejado e a realidade que a doença de Connor havia criado. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto da doutora Reeves. Os últimos exames de sangue de Connor mostraram boa resposta ao tratamento, mas ela queria ajustar seu horário de medicação. Outro lembrete de que quaisquer que fossem os arranjos que Cole e eu fizéssemos, as necessidades médicas de Connor continuariam a impulsionar nossas decisões. Eu deveria ligar para ela de volta, eu disse, segurando o telefone. Use meu escritório, Cole sugeriu. É mais privado. Seu escritório era um estudo em poder controlado, madeira escura, cadeiras de couro e uma mesa que poderia ter sediado negociações de paz. Mas o que chamou minha atenção foi a parede de monitores exibindo várias imagens de câmeras de segurança. Um lembrete constante das ameaças que exigiam tais precauções. A doutora Reeves estava otimista sobre o progresso de Connor, mas queria discutir a logística de continuar o tratamento enquanto estávamos fora da cidade. Ela havia coordenado com um serviço médico particular que poderia fornecer cuidados de enfermagem e administração de medicamentos na propriedade, garantindo que o cronograma de tratamento de Connor não seria interrompido por preocupações de segurança. Como ele está se adaptando ao novo ambiente? Ela perguntou. Melhor do que eu esperava, eu admiti. A governanta de Cole tem um dom com crianças, e a configuração médica aqui é realmente superior ao que tínhamos no meu apartamento. Isso é bom de ouvir. O estresse pode impactar a eficácia do tratamento, especialmente em crianças da idade de Connor. Se ele estiver confortável e seguro, seu corpo pode focar sua energia em combater o câncer. Combatendo o câncer. A frase me lembrou porque tudo isso, os compromissos, as áreas cinzentas morais, aceitar a ajuda de um homem cujo negócio operava fora da lei era necessário. Connor precisava estar saudável antes que qualquer outra consideração importasse. Quando voltei da ligação, encontrei Cole na sala de estar, olhando para uma lareira que Helena havia construído na enorme lareira de pedra. Ele havia trocado seu terno de negócios por jeans e um suéter, parecendo mais o homem por quem eu havia me apaixonado do que o chefe do crime que havia aparecido no hospital com ultimatos. A Dr. Reeves acha que este arranjo é realmente bom para Connor.
Eu disse, acomodando-me na cadeira em frente a ele. O estresse reduzido, o ambiente controlado, o suporte médico. Mas você não está convencida. Não foi uma pergunta. Cole pigarreia sempre foi capaz de ler meus humores, minhas hesitações, as coisas que eu não dizia tão claramente quanto as que eu dizia. Estou aterrorizada, eu admiti. Não de você, não da casa ou da segurança, ou mesmo das ameaças. Estou aterrorizada que isso funcione, que Connor será mais saudável e feliz pigarreia aqui do que nunca foi em nosso apartamento. Que eu vou começar a depender desta vida, desta proteção, desta família que eu não tenho certeza de ter o direito de reivindicar. A expressão de Cole suavizou. Catherine, você é a mãe do meu filho. Você tem mais direito de reivindicar esta família do que qualquer um. Eu tenho? Eu fui embora. Cole, eu passei 2 anos construindo uma vida que especificamente te excluía. Eu não posso voltar quando é conveniente e fingir que essas escolhas não importam. Não, ele concordou. Mas você pode fazer novas escolhas, escolhas melhores, escolhas que colocam o bem-estar de Connor em primeiro lugar. O bem-estar de Connor. Sempre voltava a isso. A verdade fundamental que superava o orgulho e o medo e a história complicada entre Cole e eu. Meu filho merecia todas as vantagens, toda a proteção, toda a oportunidade que os recursos de seu pai pudessem oferecer. O que você teria feito? Eu perguntei suavemente. Se eu tivesse te contado sobre Connor desde o início, se eu tivesse te ligado 2 anos atrás, em vez de desaparecer. Cole ficou em silêncio por um longo momento. Eu teria tentado controlar tudo, ele disse finalmente. Seus cuidados médicos, sua situação de moradia, sua rotina diária. Eu teria me convencido de que era proteção quando na verdade era apenas medo de perder algo que eu me importava. E agora eu sei que o controle é uma ilusão. Connor ficou doente apesar de toda a proteção que eu poderia ter fornecido. Você construiu uma boa vida para ele apesar de não ter recursos. A única coisa que importa é trabalhar juntos para dar a ele o que ele precisa. Trabalhar juntos, parceria em vez de proteção, colaboração em vez de controle. Foi o que eu havia pedido durante nossa negociação. Mas ouvir Cole reconhecer a necessidade disso fez com que parecesse real de uma forma que não parecia antes. Certo, eu disse, a decisão se cristalizando enquanto eu falava. Nós tentamos isso, realmente tentamos. Não apenas até que a ameaça de Volkov seja resolvida, mas como uma tentativa genuína de construir algo que funcione para nós três. O sorriso de Cole era pequeno, mas genuíno. O que mudou sua mente? Eu pensei em Connor dormindo pacificamente em seu novo quarto de bebê, nos instintos de avó de Helena e no otimismo da doutora Reeves sobre a redução do estresse, na maneira como Cole havia olhado quando falou sobre querer fazer parte da vida diária de Connor, não apenas de sua crise. A percepção de que alguns riscos valem a pena serem corridos, eu disse, e que talvez o maior risco não seja aceitar sua proteção, é deixar o orgulho impedir Connor de ter tudo o que ele merece. Lá fora, o vento aumentou vindo do som, chacoalhando as janelas com um som como trovão distante. Mas lá dentro, no círculo quente da luz do fogo, com o som de Connor respirando pacificamente no quarto ao lado, eu senti algo que não havia experimentado em meses. Não exatamente paz, ainda não, mas possibilidade. A chance de que o amor pudesse ser mais forte do que o medo, que a família pudesse triunfar sobre o princípio, que às vezes a escolha mais perigosa era aquela que oferecia mais esperança. A revelação veio às 3h da manhã, entregue por Marcos na forma de fotografias espalhadas pela mesa da cozinha de Cole, como cartas de baralho em um jogo mortal. Eu estava de roupão, Connor dormindo contra meu ombro depois de uma noite difícil com náuseas induzidas por medicação, olhando para imagens de vigilância que redefiniram tudo o que eu pensava que entendia sobre nossa situação. Estas foram tiradas 6 meses atrás,
Marcos disse, sua voz carregando a satisfação sombria de um caçador que finalmente encurralou sua presa. Vancouver, fora do centro de operação principal de Vulov. A fotografia mostrava um homem que eu não reconhecia apertando as mãos de um homem que eu infelizmente reconhecia. Mark Chen, meu ex-colega na firma de advocacia de Seattle, onde eu havia trabalhado antes do diagnóstico de Connor, me forçara a tirar uma licença prolongada. Mark, que havia expressado tanta preocupação com minha situação, que havia se oferecido para ajudar com a papelada legal para os cuidados médicos de Connor, que havia feito perguntas aparentemente inocentes sobre nossas rotinas diárias. Ele estava fornecendo informações a Vulov por meses, Cole explicou, sua voz carregando uma fúria fria que eu nunca havia ouvido antes. Seu horário de trabalho, os agendamentos médicos de Connor, o layout do seu prédio de apartamento, tudo o que Volkov precisava para planejar uma operação. Eu me senti doente, e não apenas pela privação de sono e estresse. Mark havia sido gentil comigo durante a doença de Connor, compreensivo sobre prazos perdidos e partidas de emergência. Ele havia trazido café durante sessões de pesquisa noturnas e me substituído quando eu precisava sair para consultas médicas. Sua preocupação havia parecido genuína, sua amizade real. Há quanto tempo você sabe? Eu perguntei, mudando Connor para meu outro ombro, enquanto ele se mexia inquieto. Nós suspeitamos por 2 semanas, Marcos respondeu. Confirmamos ontem quando interceptamos comunicações entre Chen e o tenente de Volkov. Eles estão planejando agir dentro das próximas 48 horas. 48 horas. A linha do tempo me atingiu como um golpe físico. 2 dias para quê? Para sequestrar Connor, para machucá-lo como alavanca contra Cole, para eliminar a ameaça que representávamos as operações de Volkov. Que tipo de movimento? Eu perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber os detalhes. Cole e Marcos trocaram um olhar que comunicava volumes. O tipo que não deixa testemunhas, Cole disse finalmente. A linguagem clínica não podia disfarçar a realidade que ele estava descrevendo. Volkov não estava planejando um sequestro ou uma negociação. Ele estava planejando uma execução, a de Connor e a minha, projetada para causar o máximo de dano psicológico a Cole, enquanto eliminava quaisquer complicações futuras. Mas Connor é apenas um bebê, eu sussurrei, as palavras inadequadas para expressar o horror de atacar uma criança inocente. No mundo de Vulov, isso o torna um alvo mais valioso, não menos, Marcos explicou com brutal honestidade. A morte de uma criança é projetada para quebrar a vontade de um inimigo, para torná-los descuidados e emocionais. Eu olhei para Connor, dormindo pacificamente, apesar da tempestade de violência adulta girando ao redor dele, e senti uma raiva tão pura que me surpreendeu. Esta criança inocente que não havia feito nada além de existir, que estava lutando contra o câncer com mais coragem do que a maioria dos adultos poderia reunir, havia se tornado um alvo simplesmente por causa de quem era seu pai. O que fazemos? Eu perguntei, a pergunta englobando tanto táticas imediatas quanto estratégia de longo prazo. Nós acabamos com isso, Cole disse simplesmente, permanentemente. A palavra carregava implicações que eu não estava pronta para examinar. Eu sabia intelectualmente que o negócio de Cole envolvia violência, mas eu havia conseguido manter esse conhecimento abstrato, teórico. Agora, diante de uma ameaça direta a Connor, a realidade do que acabar com isso significava tornou-se inevitável. Como? Eu perguntei. Shane está se encontrando com o pessoal de Volkov amanhã à noite para finalizar os detalhes operacionais. Marcos explicou. Nós interceptamos essa reunião, coletamos inteligência sobre o plano deles e então eliminamos a ameaça em sua origem. Eliminar a ameaça. Mais eufemismos para ações que provavelmente resultariam em mortes. Homens que morreriam porque planejaram machucar meu filho. O cálculo moral era simples e terrível. Suas vidas contra as de Connor.
Sua violência contra a inocência do meu filho. Eu quero saber tudo, eu disse. As palavras me surpreendendo com sua firmeza. O plano, os riscos, os resultados potenciais, tudo isso. Cole estudou meu rosto na luz fraca da cozinha. Catherine, algum conhecimento? Não, eu o interrompi. Você prometeu honestidade. Honestidade real. Se Connor e eu somos alvos, se pessoas vão morrer para nos proteger, então eu preciso entender exatamente o que isso significa. Durante a próxima hora, Marcos me explicou o plano operacional com precisão militar. Chen seria interceptado a caminho da reunião, questionado sobre o cronograma e os recursos de Volkov, então usado para enviar informações falsas de volta aos russos. Enquanto isso, a equipe de Cole prepararia um ataque preventivo contra as operações de Volkov em Vancouver. E depois? Eu perguntei. Supondo que isso funcione, supondo que Volkov seja eliminado, o que impede o próximo chefe do crime ambicioso de ver Connor como um alvo? Nada, Cole disse secamente. Essa é a realidade desta vida, Catherine. Sempre haverá ameaças, sempre haverá pessoas que querem me machucar, machucando as pessoas de quem eu me importo. As pessoas de quem ele se importava. A frase me atingiu com uma força inesperada. Em algum lugar entre crises médicas e briefings de segurança, entre negociações e compromissos, eu havia me tornado alguém de quem Cole se importava novamente. Pigarreia. Não apenas a mãe de seu filho, mas alguém cujo bem-estar importava para ele independentemente. Como outras famílias lidam com isso? Eu perguntei. Famílias criminosas, quero dizer. Como eles protegem seus filhos? Cuidadosamente? Cole respondeu. Com camadas de segurança, ambientes controlados, exposição limitada ao mundo exterior. Não é uma infância normal, mas pode ser uma segura. Uma infância segura ao custo de uma normal. A troca era dura, mas não complicada. Pigarreia. Connor poderia crescer protegido, mas isolado, privilegiado, mas restrito, amado, mas sempre ciente dos perigos que amá-lo criava. Eu preciso pensar, eu disse, embora pensar parecesse inadequado à magnitude das decisões à nossa frente. Tempo é um luxo que não temos. Marcos avisou. Se vamos agir, tem que ser esta noite. Esta noite. Em algumas horas, Cole sairia para confrontar os homens que queriam matar seu filho. Ele se envolveria em violência para proteger Connor. Cruzaria linhas que não podiam ser descruzadas. Tomaria ações que nos ligariam a todos mais fortemente ao seu mundo. O que você precisa de mim? Eu perguntei. A expressão de Cole suavizou ligeiramente. Eu preciso que você confie em mim, para acreditar que tudo o que estou fazendo é para proteger Connor e você. Confiança. A base de qualquer relacionamento, mas especialmente complicada quando esse relacionamento existia na sombra de empreendimentos criminosos. Eu poderia confiar em um homem cujo negócio envolvia atividades que violavam todos os princípios com os quais eu havia sido criada? Eu poderia confiar em meu próprio julgamento, quando esse homem também era a única coisa entre meu filho e pessoas que queriam matá-lo? Eu confio em você, eu disse, percebendo enquanto falava que era verdade. Com a vida de Connor, com a minha, eu confio em você para fazer o que for preciso para nos manter seguros. Alívio cintilou nas feições de Cole. Isso é tudo o que eu preciso. Enquanto Marcos saía para coordenar com a equipe de segurança, Cole e eu voltamos para o quarto de bebê de Connor. Nosso filho dormia pacificamente em seu berço especializado, alegremente inconsciente da violência que estava sendo planejada em seu nome. Seus últimos exames de sangue mostraram melhora contínua. O protocolo de tratamento agressivo, tornado possível por suas vantagens genéticas, estava funcionando melhor do que a Dr. Reeves ousara esperar. Ele vai ficar bem, Cole disse suavemente, sua voz carregando uma certeza que eu invejava. O câncer, sim, mas e todo o resto?
E crescer sabendo que as pessoas querem machucá-lo por causa de quem é seu pai? Cole ficou em silêncio por um momento, seu olhar fixo na forma adormecida de Connor. Eu cresci sabendo disso, ele disse finalmente. Isso te molda, mas não precisa te quebrar. Connor será forte porque ele tem que ser. Mas ele também será amado de uma forma que torna essa força suportável. Amado. A palavra pairou entre nós, carregando implicações que nenhum de nós estava pronto para abordar diretamente. Mas observando Cole observar nosso filho, vendo a proteção feroz em sua expressão, percebi que o amor já havia remodelado todas as nossas vidas, de maneiras que estávamos apenas começando a entender. Quando você sair esta noite, eu disse, preciso que me prometa algo. Cole se virou para me encarar completamente. Prometa-me que você voltará. O que for preciso, quaisquer compromissos que você tenha que fazer, prometa-me que você sobreviverá a isso e voltará para casa para Connor. Catherine, prometa-me, eu repeti, minha voz carregando um desespero que eu não conseguia esconder. Porque se algo acontecer a você, Connor perde seu pai antes mesmo de realmente conhecê-lo. E eu fiz uma pausa, lutando com palavras que pareciam grandes demais e perigosas para serem ditas em voz alta. Você o quê? Cole perguntou suavemente. Eu perco a chance de descobrir o que poderíamos ser. Eu terminei. Nós três juntos. Cole se aproximou, sua mão estendendo-se para acariciar meu rosto em um gesto que era ao mesmo tempo familiar e surpreendente. Eu prometo, ele disse, sua voz carregando o peso de um juramento. Eu voltarei para vocês dois. Ele me beijou então, suave e gentil, e cheio de tudo o que não tínhamos conseguido dizer. Tinha gosto de possibilidade e medo, de voltar para casa e entrar no desconhecido simultaneamente. Quando nos separamos, Connor se mexeu em seu berço, fazendo os sons suaves que significavam que ele estava acordando. Cole se moveu para levantá-lo, segurando nosso filho com uma facilidade natural que falava de instintos que nada tinham a ver com experiência e tudo a ver com amor. Ei, homenzinho, ele disse suavemente. Papai tem que ir cuidar de algumas coisas, mas ele voltará antes que você acorde. Vendo-os juntos, este homem poderoso e perigoso segurando seu pequeno e vulnerável filho com infinita gentileza, senti algo mudar dentro do meu peito. Não apenas a aceitação de nossas circunstâncias, mas uma determinação feroz para proteger o que estávamos construindo juntos. Seja cuidadoso, eu disse enquanto Cole me devolvia Connor. Sempre sou, ele respondeu, embora ambos soubéssemos que cuidadoso era um termo relativo em seu mundo. Depois que ele saiu, eu me acomodei na cadeira de balanço do quarto do bebê com Connor, observando as luzes da equipe de segurança de seu pai se moverem pela propriedade através da janela. Pela manhã, a ameaça contra nós seria eliminada ou escalada além do controle. Pela manhã, saberíamos se a vida que estávamos tentando construir juntos poderia sobreviver às realidades violentas do mundo de Cole. Mas por enquanto, na escuridão tranquila antes do amanhecer, eu segurei meu filho e esperei que o homem por quem eu estava me apaixonando de novo voltasse de uma guerra sendo travada em nosso nome. Algumas batalhas eu estava aprendendo valiam a pena lutar. Alguns riscos valiam a pena correr. E alguns amores valiam a pena proteger, não importa o custo. Mesmo quando esse custo era medido em sangue e compromisso moral, e a perda da inocência que nunca poderia ser recuperada. O amanhecer veio lentamente sobre Puget Sound, pintando o céu em tons de âmbar e rosa que deveriam ter sido bonitos, mas que pareciam ominosos. Eu estava na janela do quarto do bebê, Connor dormindo pacificamente em meus braços, observando as luzes distantes dos barcos se movendo sobre a água como estrelas caídas. Cole havia saído há 8 horas, e cada minuto de silêncio parecia uma eternidade medida em batimentos cardíacos e respiração presa. Helena apareceu ao meu lado com uma xícara de café, sua presença tão reconfortante como sempre. Ele vai voltar, ela disse suavemente, como se estivesse lendo meus pensamentos.
Eu estou com esta família há 20 anos e nunca vi Cole deixar de voltar para casa quando prometeu. 20 anos. Eu tentei imaginar 2 décadas de noites como esta, de esperar por alguém de quem você se importa voltar de confrontos que poderiam terminar em violência ou pior. Helena fez parecer rotineiro, apenas mais uma parte de amar alguém cujo negócio operava fora dos limites da moralidade convencional. Como você aguenta? Eu perguntei. O não saber, a constante preocupação com o que poderia acontecer. Pigarreia. Helena sorriu, sua expressão carregando a sabedoria de alguém que havia encontrado paz dentro do caos. Você aprende que o amor é mais forte que o medo. Ela disse simplesmente. E você aprende a focar no que você pode controlar, em vez do que você não pode, o que eu poderia controlar. No momento, isso parecia muito pouco além de segurar meu filho e confiar que o homem com quem eu havia escolhido construir uma vida sobreviveria ao trabalho da noite. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Por um momento, meu coração saltou com a esperança de que fosse Cole, mas a mensagem que apareceu fez meu sangue gelar. Seu namorado matou meus homens. Agora eu mato seu filho. 30 minutos. As palavras se borraram enquanto o pânico inundava meu sistema. Volkov estava aqui, havia de alguma forma contornado a segurança de Cole. Estava vindo por Connor enquanto seu pai estava fora, lidando com o que pensávamos ser a ameaça principal. Helena, eu disse, minha voz surpreendentemente firme, apesar do terror que me percorria. Precisamos levar Connor para a sala segura agora. Os instintos de avó de Helena se transformaram instantaneamente na consciência afiada de aço de alguém que havia vivido um perigo genuíno. Ela se moveu em direção ao botão de pânico do quarto do bebê, enquanto eu pegava as medicações essenciais de Connor, minhas mãos tremendo enquanto eu tentava calcular quanto tempo poderíamos sobreviver no quarto reforçado no porão da propriedade. O sistema de alarme ativou com um som como trovão distante, inundando a propriedade com luz branca forte que transformou os jardins pacíficos em um cenário para a violência. Pela janela, eu podia ver figuras se movendo entre as árvores, figuras demais se movendo com a precisão coordenada de uma operação militar. Marcos irrompeu pela porta do quarto do bebê, sua expressão sombria, mas focada. Sala segura agora, ele comandou. Vulovs trouxe pelo menos 1 dúzia de homens. Podemos segurá-los por talvez 20 minutos. 20 minutos. Ou Cole voltaria a tempo, ou Connor e eu morreríamos no porão da casa que deveria nos proteger. A matemática da sobrevivência era brutal e simples. A sala segura era uma maravilha de paranoia de engenharia, paredes de aço reforçado, suprimento de ar independente, equipamento de comunicação que poderia alcançar a aplicação da lei, ou a equipe de Cole em qualquer lugar do mundo. Mas enquanto a porta pesada nos selava lá dentro, cortando o som de tiros que havia começado a ecoar pela propriedade, parecia menos proteção do que uma tumba. Connor se mexeu em meus braços. Sua febre da última quimioterapia o deixando inquieto e desconfortável. Mesmo em meio à nossa crise, suas necessidades médicas continuavam com urgência implacável. Eu dei a ele água através de uma seringa, verifiquei sua temperatura, administrei os medicamentos que mantinham seu pequeno corpo lutando contra o câncer que havia começado tudo isso. Mamãe, ele disse, uma das poucas palavras que havia aprendido, sua voz pequena e confiante no crepúsculo artificial do nosso refúgio. Estou aqui, bebê, eu sussurrei, embalando-o gentilmente apesar da adrenalina que fazia todo o meu corpo tremer. Papai está vindo. Ele prometeu que voltaria. Helena monitorava o equipamento de comunicação, sua expressão ficando mais preocupada à medida que os relatórios chegavam de Marcos e sua equipe. Os homens de Volkov estavam bem armados e bem treinados, atacando com o tipo de precisão que sugeria experiência militar. As defesas da propriedade estavam resistindo, mas por pouco.
Onde está Cole? Eu perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. A equipe dele está a caminho, Helena respondeu. A 20 minutos de distância. 20 minutos que talvez não tivéssemos. Pelos monitores da sala segura, eu podia ver flashes de focinho na escuridão. Podia ver figuras se movendo mais perto da casa principal a cada minuto que passava. Marcos e seus homens estavam em menor número e em desvantagem, lutando uma ação de retardo que não poderia durar para sempre. A respiração de Connor tornou-se laboriosa, um efeito colateral do estresse combinado com seu regime de medicação. Eu o segurei mais perto, sussurrando palavras sem sentido de conforto, enquanto minha mente corria por cenários que todos terminavam em variações de desastre. Helena, eu disse suavemente, se algo acontecer comigo, se os homens de Vulov passarem, eu preciso que você me prometa algo. A expressão da mulher mais velha endureceu. Nada vai acontecer com você. Prometa-me, eu insisti. Prometa-me que você garantirá que Connor receba os cuidados médicos de que precisa. Que seu tratamento continue, que ele cresça sabendo que seu pai o amou o suficiente para morrer protegendo-o. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, mas sua voz permaneceu firme. Eu prometo. Mas, Catherine, você vai dizer isso a ele você mesma. Ambos vão sobreviver a isso. As luzes na sala segura piscaram enquanto uma explosão em algum lugar acima de nós abalava toda a estrutura. Connor começou a chorar, sua angústia desencadeando meu próprio pânico maternal. Eu o balancei suavemente, cantando uma canção de ninar que minha mãe havia cantado para mim, tentando criar um bolso de paz dentro da tempestade de violência que rugia acima. Pelo sistema de comunicação, a voz de Marcos estalou com urgência. Eles invadiram a casa principal. Estime 5 minutos para a localização da sala segura. 5 minutos. A contagem regressiva para o desastre havia se tornado específica, imediata. Eu olhei para Connor, para esta criança inocente que havia se tornado um alvo por nenhuma culpa própria, e senti uma raiva tão pura que queimou o medo. Como eu abro esta porta? Eu perguntei a Helena. Catherine, não, pigarreia você não pode. Eles querem Connor porque ele é meu, eu disse, minha voz carregando uma convicção que me surpreendeu. Se eu não estiver aqui, se eles não puderem usá-lo como alavanca contra Cole, então ele é apenas um bebê doente que não representa ameaça para ninguém. A lógica era falha e desesperada, mas era o único plano em que eu conseguia pensar que poderia salvar a vida do meu filho. Se eu pudesse desviar a atenção de Volkov da sala segura, se eu pudesse me tornar o alvo principal, então Connor poderia sobreviver tempo suficiente para Cole chegar. Helena, pegue-o, eu disse, colocando Connor em seus braços apesar de seus protestos. Mantenha-o quieto. Mantenha-o seguro. Quando Cole vier, diga a ele que sinto muito por não poder esperar que ele nos salvasse. Eu tinha acabado de estender a mão para o controle da porta quando as luzes se apagaram completamente, mergulhando-nos na escuridão absoluta. A iluminação de emergência acendeu um momento depois, banhando tudo em um vermelho infernal que fazia o rosto de Helena parecer algo de um pesadelo, e então, através do sistema de comunicação, ouvi o som mais lindo do mundo. A voz de Cole, fria e mortal e muito viva. Marcos, relatório. Estou na propriedade com reforços. Reforços. Cole não tinha apenas sobrevivido ao seu confronto com a operação de Volkov. Ele havia retornado com poder de fogo suficiente para virar a maré da batalha que rugia acima de nós. O som dos tiros se intensificou, mas agora estava se afastando da casa em vez de se aproximar. Catherine, você está aí? A voz de Cole veio pelo intercomunicador da sala segura, e eu, pigarreia, quase chorei de alívio. Estamos aqui, eu consegui. Connor está bem, estamos ambos bem, e fiquem onde estão até que eu dê o tudo limpo. Os homens de Volkov estão recuando, mas pode haver retardatários. Os próximos 30 minutos se passaram em um borrão de explosões abafadas,
Tiros distantes e o silêncio gradual que significava que a ameaça imediata havia acabado. Quando Cole finalmente apareceu na porta da sala segura, suas roupas rasgadas e manchadas com o que parecia ser sangue, eu não me importei com a violência que ele havia cometido, ou com os homens que morreram para nos proteger. Eu só me importei que ele havia cumprido sua promessa de voltar para casa. Connor estendeu a mão para seu pai imediatamente, como se reconhecesse a fonte de segurança e proteção, mesmo com 10 meses de idade. Cole nos abraçou, segurando-nos com um desespero que falava de quão perto havíamos chegado de perder tudo. Acabou? Eu perguntei contra seu ombro. Volkov está morto, Cole disse simplesmente. Seu tenente, sua operação, sua ameaça a esta família. Todos eliminados. Eliminados. O eufemismo não podia disfarçar o que ele estava me dizendo. Mas descobri que não me importava com as implicações morais. Homens que planejaram matar meu filho estavam mortos, e eu não senti nada além de alívio. O que acontece agora? Eu perguntei. Cole se afastou para me olhar, sua expressão séria. Agora vamos seguir em frente juntos como uma família. Uma família. A palavra carregava implicações que iam muito além da conveniência ou de arranjos temporários para a proteção de Connor. Significava aceitar o mundo de Cole completamente, entender que a violência sempre seria uma possibilidade, que nosso amor existiria na sombra de empreendimentos criminosos. Mas olhando para Connor, saudável e seguro nos braços de seu pai, olhando para Cole, que havia arriscado tudo para nos proteger, percebi que alguns compromissos valiam a pena ser feitos. Alguns preços valiam a pena ser pagos. Alguns amores valiam a pena lutar, independentemente da complexidade moral que criavam. Sim, eu disse simplesmente, como uma família. 6 meses depois, o câncer de Connor estava em remissão completa. A doutora Reeves chamou-o de um dos resultados de tratamento mais bem-sucedidos que ela já havia visto, atribuindo sua recuperação às vantagens genéticas herdadas de seu pai e ao ambiente livre de estresse que havia permitido que seu corpo se concentrasse inteiramente na cura. Nós nos casamos em uma pequena cerimônia na propriedade com Helena servindo como avó honorária de Connor e Marcus como padrinho de Cole. Connor deu seus primeiros passos no jardim com vista para o som, sua risada ecoando pelos jardins que outrora haviam sido um campo de batalha, mas haviam se tornado nosso santuário. Eu aprendi a viver com a ambiguidade moral de amar um homem cujo negócio operava fora da lei. Cole aprendeu a compartilhar o controle para me incluir em decisões que afetavam a segurança e o futuro de nossa família. Juntos, construímos algo que nenhum de nós esperava quando eu o liguei pela primeira vez, procurando informações médicas para uma criança doente. Construímos um amor forte o suficiente para sobreviver a qualquer coisa. Câncer e criminosos, segredos e violência, as terríveis escolhas que proteger uma família às vezes exigia. E Connor cresceu sabendo que era amado sem medida, protegido sem limite, e amado por pais que haviam escolhido um ao outro, e sua família acima de todo princípio que antes parecia mais importante do que estarem juntos. Alguns erros eu aprendi, não eram erros. Eram apenas amor disfarçado de crise, família disfarçada de catástrofe, esperança disfarçada do risco mais perigoso que você poderia correr. Às vezes, a coisa mais corajosa que você podia fazer era se deixar ser salvo por alguém que todos os outros pensavam ser perigoso. Às vezes, o amor realmente era mais forte que o medo. E às vezes, a única maneira de proteger o que mais importava era abraçar um mundo do qual você nunca quis fazer parte e descobrir que ele havia sido seu lar o tempo todo.